nosso tema é juízo da execução e desvio. O tema do nosso trabalho tem como finalidade analisar o papel do juízo da execução penal e o fenômeno do desvio de execução com base nos artigos 105 a 110 da Lei de Execução Penal, integrando também a jurisprudência atualizada do STF e STJ, e especialmente o recurso especial 641-320 e as súmulas 192 do STJ, 715 do STF e 269 do STJ. O nosso trabalho ele está em conformidade com o tema geral da pesquisa, que trata da jurisdição, da execução e dos regimes de cumprimento da pena. A jurisdição da execução penal, nos artigos 105 a 110 da LEP, a jurisdição na execução penal ela é exercida pelo juízo de execução, que é a autoridade responsável por garantir que a pena ela seja cumprida. Exatamente como determina na sentença e sempre dentro dos limites constitucionais e legais. O artigo 105, normas aplicáveis, o juiz da execução ele aplica a lei de execução penal, o Código Penal, o Código de Processo Penal e a sentença condenatória. Esse dispositivo afirma que a execução não é mero ato administrativo, é função jurisdicional plena exercida com fiscalização constante do judiciário. O artigo 106, competência territorial. Compete ao juiz do local onde se encontra o condenado acompanhar a execução da pena. Isso assegura maior proximidade entre o magistrado, o estabelecimento prisional e a realidade do cumprimento da pena. Já o artigo 108, unificação das penas. Quando há várias condenações, o juiz ele unifica apenas para definir o tempo total de execução e calcular corretamente a progressão e outros benefícios. O artigo 109, a transferência de presos. O magistrado pode autorizar a remoção do condenado por motivos de disciplina, segurança ou conveniência da administração. O artigo 110, solução de dúvidas. Qualquer controvérsia sobre o cumprimento da pena deve ser solucionada pelo juiz da execução. Esse artigo ele demonstra que o juiz ele possui competência ampla, exclusiva e também vinculada ao acompanhamento integral da execução da pena. Artigo 110. Solução de dúvidas. Qualquer controvérsia sobre o cumprimento da pena deve ser solucionada pelo juiz da execução. Esse artigo ele demonstra que o juiz possui competência ampla, exclusiva e vinculada ao acompanhamento integral da execução penal. Boa noite, sou Giovana, agora irei dar continuidade ao assunto, agora na parte dos fundamentos. Para começar, nós temos o recurso extraordinário número 641-320 do Rio Grande do Sul, uma decisão do STF, e essa decisão ela transformou a execução penal. No julgamento desse recurso, o STF ele reafirmou que o Estado ele não pode manter o preso em regime mais gravoso por falta de vagas. Isso se caracteriza o desvio de execução e ele é inconstitucional. Se não houver vaga no regime devido, ele deve ser adotada medidas alternativas, como a monitoração eletrônica, prisão domiciliar, a saída antecipada, e a adaptação do regime. A responsabilidade para corrigir essa ilegalidade é do juízo da execução, E dessa forma o STF ele reforça que o juiz ele não pode ser omisso diante de violações estruturais do sistema prisional.
E esse recurso ele se conecta diretamente ao tema, pois ele define como o juiz ele deve agir, né, para impedir o desvio de execução, né, assim realizando o controle de legalidade, né, mesmo diante de falhas do Estado. Nós temos 3 súmulas que são essenciais, né, dos tribunais superiores, que são fundamentais para a execução penal. A primeira é a súmula 192 do STJ, né, que compete ao juízo das execuções penais aplicar a detração, ou seja, somente o juiz da execução que pode descontar, né, da pena o tempo de prisão provisória ou medida cautelar. A segunda é a súmula 715 do STF, né, que diz a pena unificada para atender o limite de 30 anos de cumprimento, ela não é considerada para concessão de outros benefícios, né? Logo, mesmo havendo a unificação, o juiz ele deve analisar, né, cada pena individualmente para a progressão e o cálculo de requisitos. A terceira e por fim é a súmula 269 do STJ, né? É admissível a progressão de regime e execução provisória da pena. Ou seja, esse entendimento ele reforça a amplitude, né, da jurisdição executória, que ele pode conceder direitos mesmo antes do trânsito em julgado. Agora nós temos 3 súmulas que são essenciais, né, dos tribunais superiores, que são fundamentais para a execução penal, né, que eles complementam um entendimento do recurso extraordinário 641-320, que é a súmula 192 do STJ, né, que compete ao juízo das execuções penais aplicar a detração. Ou seja, isso significa, né, que somente o juiz da execução ele pode descontar da pena o tempo de prisão provisória, né, ou de medida cautelar. E essa competência exclusiva, ela reforça a centralidade, né, do juízo da execução na gestão da pena. Por segundo a súmula 715 do STF, né, que diz que a pena unificada para atender ao limite de 30 anos de cumprimento, ela não é considerada para concessão de outros benefícios. Ou seja, mesmo que as penas elas sejam unificadas, o juiz ele deve analisar, né, cada pena individualmente, né, assim para fins de progressão e cálculo de requisitos, né. A unificação ela não pode prejudicar os direitos do apenado. A terceira súmula é a 269 do STF, né, que é admissível a progressão de regime em execução provisória da pena. Esse entendimento ele amplia a atuação do juiz da execução, né, assim permitindo a concessão de direitos, mesmo antes do trânsito em julgado, né, o que reforça a proteção dos direitos fundamentais logo desde o início da execução. E o nosso tema ele atende diretamente aos objetivos didáticos, né, que são nos propostos, né, que o primeiro é a compreensão da função jurisdicional, né, da execução penal, onde explicamos o papel do juiz, né, a sua competência, a obrigação de evitar o desvio, né, de execução, a análise dos regimes de cumprimento da pena, que está previsto nos artigos 105 a 119, né, da LEP. O nosso tema ele se concentrou, o nosso recorte, né, ele se concentrou nos artigos 105 a 110, né, que tratam do início da execução e da garantia do cumprimento regular dos regimes, né? A identificação dos limites de progressão, regressão e a prisão domiciliar, né, que se desenvolve esse ponto a partir do recurso extraordinário 641-320 e das súmulas que são fundamentais, né, que são aplicáveis, mostrando como o juiz ele deve atuar em cada situação, né? Também a integração de jurisprudências atualizadas, né? Trouxemos o principal precedente do STF, que foi o recurso extraordinário, e as 3 súmulas fundamentais, né, para a execução da pena. Também temos o desenvolvimento de leitura crítica e a aplicação em casos concretos, né, como o desvio de execução é um exemplo claro de como o sistema prisional ele pode violar direitos, né, exigindo uma atuação crítica e também proativa, né, do judiciário.
Bom, e por fim, fazendo um resumo, né, o estudo do juízo da execução penal, ele revela, né, que a execução da pena, ela é uma fase jurisdicional complexa, né, que exige do magistrado uma postura ativa, né, para garantir a legalidade e impedir práticas que se configurem os desvios de execução. Né, os artigos 105 a 110 da Lei de Execução Penal mostram que o juiz possui competência integral sobre a execução da pena. Né? O recurso extraordinário 641/320 do Rio Grande do Sul, ele estabelece parâmetros firmes, né, contra o agravamento indevido da pena. E as súmulas 192 do STF, a 715 do STF e a 269 do STJ, eles completam esse panorama, né, assegurando a uniformidade e a segurança jurídica também, né? Portanto, compreender o juízo da execução é compreender a própria proteção dos direitos fundamentais, né, na fase mais sensível da persecução penal, que é o cumprimento da pena. Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Com base no que foi apresentado, fica evidente que a execução penal não se resume a um simples cumprimento de pena. Ela representa uma fase essencial do processo penal, onde o Estado precisa equilibrar o dever de punir com a obrigação de garantir a legalidade, dignidade e a humanidade. O juízo da execução penal exerce o papel fundamental nesse equilíbrio, fiscalizando atos da administração penitenciária, decidindo sobre direitos do condenado e corrigindo imediatamente qualquer irregularidade. Da mesma forma, compreender o desvio de execução é indispensável, pois ele revela situações em que o cumprimento da pena ocorre de modo ilegal ou mais gravoso do que é permitido. Os artigos 105 a 110 da LEP demonstram que o sistema jurídico não admite abusos. O condenado não pode ser prejudicado por falhas estruturais do Estado. Assim, a jurisdição da execução e o combate ao desvio não apenas garantem o cumprimento correto da pena, mas ele reafirma valores essenciais da justiça sobretudo a proteção da dignidade da pessoa humana. Obrigado. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with